Seja bem-vindo ao Boletim de Finanças Sustentáveis. E nessa edição nós vamos discutir um pouco o cenário atual de regulamentação de regras ESG para os mercados financeiros. Nós vamos começar falando sobre Estados Unidos. Nos Estados Unidos, em 2024, a SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliários lá do mercado americano, publicou as regras finais relativas aí à obrigatoriedade de disclosure climático, ou seja, de transparência e relato por parte dos atores com relação aos riscos climáticos de suas operações. Esse foi um processo bastante longo, que durou aí cerca de 4 anos, eu digo a elaboração dessas regras. E foi um processo que passou por uma intensa consulta pública e grande participação da sociedade civil, de atores do mercado, enfim, houve um engajamento muito grande na construção dessas regras. E por fim, em 2024, a SEC então publicou essa versão final. Logo que essas regras foram publicadas, houve um movimento muito grande de questionamento em âmbito judicial da pertinência da SEC se manifestar com relação a riscos climáticos. E na verdade o que a gente pôde observar foi que os dois lados do espectro político, tanto os democratas como os republicanos, entraram aí com processos judiciais contra as regras da SEC por motivos diferentes. Alguns, do lado mais na defesa, digamos assim, da agenda climática, dizendo que a SEC não foi tão longe quanto deveria ter ido com relação à tutela de riscos climáticos por parte do mercado. E os republicanos, ou aqueles contrários, à agenda climática, com argumentos de que a SEC estava excedendo o seu mandato regulatório ao agir sobre questões climáticas. E o argumento, basicamente, é que preocupações de natureza ambiental estão fora do mandato da SEC. O fato é que essas regras climáticas foram e estão sendo alvo de bastante litigância aí no mercado americano e, enfim, está sendo discutido aí nas cortes superiores. Logo que esse processo de bastante questionamento das regras se deu, a SEC decidiu pausar a aplicação das regras de disclosure climático. Então, o debate está se dando no campo, de fato, das cortes. Veja esse comentário de uma das comissionárias da SEC sobre esse debate, se é ou não é mandato da SEC tratar de riscos climáticos. Os investidores há anos vêm pedindo por divulgações de riscos climáticos consistentes, comparáveis e confiáveis. Ouvi críticas dizendo que a elaboração dessas normas pela SEC tenta disfarçar a nossa autoridade como algo que ela não é. Dizem que não somos uma agência ambiental e que não deveríamos estar envolvidos com agendas verdes ou estabelecendo padrões de poluição. Essas afirmações são verdadeiras, mas nós atuamos na exigência de que empresas de capital aberto divulguem riscos. Já fizemos isso inúmeras vezes sem que nossa autoridade fosse questionada. É bom dizer que as regras finais publicadas pela SEC foram baseadas em padrões já bastante adotados pelo mercado em geral, pelas empresas, pelas grandes empresas em geral, como TCFD e GHG Protocol. Então, na verdade, o que a SEC estava propondo com essas regras, com essas normas, é padronizar aquilo que o mercado já vem fazendo de forma voluntária. Mas enquanto esse imbróglio judicial não se desenrola lá no mercado americano, e sempre lembrando que o último movimento da SEC nessa direção foi pausar a sua defesa da regra, então com a nova administração Trump claramente contrária a toda a discussão climática, a decisão da SEC foi se retirar da defesa da regra nas cortes de discussão sobre a pertinência ou não dessa regra. Então, o processo está pausado e ainda está em andamento toda essa discussão em âmbito judicial. Então, se no âmbito federal, no âmbito da SEC, essa discussão está nesse grande imbróglio, a gente pode olhar para os estados e municípios americanos e o que vários desses estados têm feito do ponto de vista da regulação climática. E aí o destaque, sem dúvida nenhuma, vai para o estado da Califórnia. A Califórnia, muito antes da publicação da regra da SEC, que deu toda essa confusão, o estado da Califórnia já tinha publicado as suas regulações também relacionadas à questão climática, aos riscos
climáticos. E o processo de implementação dessas regulações segue acontecendo na Califórnia. Então, é previsto a publicação das informações por parte das empresas com relação ao risco climático no estado da Califórnia, está prevista para 2026. Houve um debate judicial também, e a decisão do juiz, na ocasião, foi que sim, é pertinente a publicação dessa regulação, então o processo segue. É bom lembrar que o estado da Califórnia se fosse uma economia, né, isolada, individual, seria a quinta economia mais importante do mundo. Então o que acontece na Califórnia não fica só na Califórnia. E aí, pegando o gancho da importância dessas regulamentações no estado da Califórnia, o jeito que elas foram elaboradas, elas vão de fato funcionar como uma regulação nacional. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre o caso da Califórnia, eu vou colocar o link nas notas desse vídeo, caso você queira entender um pouco melhor o que está acontecendo lá na Califórnia. Mas não é só a Califórnia. Há outros estados americanos que também seguem com suas regras de divulgação climática e preocupações aí no âmbito das questões climáticas. São eles Colorado, Flórida, Illinois, Maine, Maryland, New Hampshire, Oregon, Utah e Nova York. Então, esses estados seguem implantando políticas pró-ESG. Então, quando a gente olha para o contexto americano, é muito difícil nesse momento a gente dizer que certamente está acontecendo um retrocesso na regulação com relação a questões climáticas ou ESG. A gente, sem dúvida, tem uma postura da administração federal claramente contrária, né, ao avanço normativo dessas questões. Isso está muito claro, acho que ninguém duvida mais disso. Entretanto, o jeito que a economia se configura, né, e a política se configura nos Estados Unidos, é muito importante que a gente olhe para os estados e para os municípios, que daí vão ter suas próprias regulamentações. Então, a gente tem estados com políticas pró-ESG e a gente tem estados contra políticas ESG. É bom lembrar que esses estados que têm políticas contrárias à ESG e contrárias à questão climática, na maior parte das vezes, eles têm por alvo instituições financeiras. Então, o foco da litigância é praticamente o setor financeiro, seja bancos, seja gestores de recursos de terceiros ou seguradoras. Isso explica, em grande parte, muito do movimento que a gente tem visto por agentes do setor de ficar um pouco mais silencioso e um pouco mais discreto em relação aos seus compromissos climáticos. Então, há de fato um processo ali de questionamento judicial, o que impõe custos muito altos para essas instituições, porque ainda que os argumentos possam ser derrubados nas cortes, né, os argumentos de não pertinência dessas políticas ESG, eles podem ser derrubados e aí concluído que sim, essas instituições podem e devem seguir com políticas climáticas, ainda que isso aconteça, todo o processo de defesa nas cortes, o processo de defesa judicial é muito custoso, o que significa que essas instituições precisam mobilizar uma série de escritórios, né, de advogados, e aí todo o processo de defesa e discussão e também a gestão do risco reputacional, né, eventuais danos reputacionais e de comunicação aí nesse processo. Então, esse processo de usar a lei, de usar as cortes para fins políticos, ele está acontecendo e está se desenrolando, a gente vai ter que esperar para ver o resultado desse processo aí nos próximos anos. Então, o cenário nos Estados Unidos é bastante fragmentado, mas nesse momento a gente não pode afirmar categoricamente que há um retrocesso, nem que é um avanço. A gente vai ter que ver como esse assunto se desenvolve, sempre lembrando que os estados têm um protagonismo aí importante nessa discussão. Agora vamos falar um pouco de União Europeia. A União Europeia, desde 2019, com a publicação do Pacto Ecológico Europeu, que é o Green Deal europeu, vem se colocando como a líder na regulamentação de questões de sustentabilidade, ESG, climáticas. Então, isso é deliberado, isso é dito pelo bloco em várias das suas políticas, e são várias políticas que passam aí pelas empresas da economia real, passam pelo setor financeiro. Então, a União Europeia vem, desde 2019, acelerando a implantação de uma série de políticas que visam organizar e normatizar disclosure, transparência, enfim, das questões ligadas à agenda de sustentabilidade. E nesse pacotão normativo, destacam-se 3 políticas.
A primeira é a taxonomia da União Europeia, que foi adotada em 2020 e é um processo de sistematização das atividades econômicas que contribuem positivamente para objetivos ambientais. Então é como um dicionário, é como criar uma linguagem única para que todo mundo no mercado possa entender quais atividades econômicas dão contribuições significativas para a agenda de sustentabilidade. É um pilar importantíssimo ali das políticas de sustentabilidade da União Europeia. Outra política bastante importante é a Corporate Sustainability Reporting Directive, ou CSRD. O CSRD foi adotado em 2022 como continuidade de políticas anteriores e trata da padronização do relato de questões ESG. Então a gente está falando de padronização de relato, então são templates que precisam ser preenchidos, como se fosse uma declaração de imposto de renda, só que para questões ESG. Então é uma sistematização do relato de questões de sustentabilidade. E um outro pedaço desse quebra-cabeça é a Corporate Sustainability Due Diligence Directive, que é o CSDDD, que foi adotado em 2024 e trata da devida diligência de questões ligadas a direitos humanos e questões ligadas a meio ambiente por parte das empresas ali na União Europeia e sua cadeia de valor. Eu estou citando essas três, mas não são só essas três que fazem parte do grande pacote regulatório da União Europeia, colocado aí em implementação desde 2019. Mas a razão pela qual eu estou citando essas três é porque agora, em fevereiro de 2025, a União Europeia anunciou um pacote de simplificação dessas regulações. Então, para a gente entender o que está acontecendo, isso pode ter levado muitas pessoas a se perguntarem se está havendo um relaxamento normativo na União Europeia. Então, para a gente entender o que está acontecendo agora em 2025, com essa discussão do chamado pacote Omnibus, que é um pacote de simplificação dessas três regulações que eu citei, é muito importante a gente entender o contexto em que essas regulações estão sendo discutidas e implantadas na União Europeia. Em primeiro lugar, essas coisas não existem num vácuo, né? Essas regulações, a implantação dessas regulações existem dentro de um contexto econômico e competitivo. Então, em 2024, numa discussão muito ampla no âmbito da União Europeia, o Mário Draghi, que é um ex-presidente do Banco Central Europeu e é um economista altamente considerado ali no ambiente europeu, ele publicou um relatório sobre o estado da competitividade do bloco europeu. A Europa está muito preocupada com a sua competitividade frente às economias americanas e asiáticas. Então, existe uma preocupação do bloco europeu em crescer, né, crescer sua economia e manter-se competitivo. Então, o relatório do Mário Draghi foi muito discutido na Europa e foi alvo aí de um debate bastante importante no âmbito ali do bloco europeu. Só para você ter uma ideia da importância desse relatório, eu tive, por exemplo, na Suíça, no final do ano passado, e eu tive numa discussão ali voltada exclusivamente para atores do mercado financeiro, e o relatório do Mário Draghi foi central em todas as conversas das quais eu participei. Então, como aumentar a competitividade do bloco, enfim. E esse relatório, ele traz um diagnóstico, mas ele traz sugestões de caminhos para o bloco europeu, como aumentar a sua competitividade. E uma parte importante das sugestões elencadas ali no relatório é justamente uma simplificação normativa, né? Uma simplificação burocrática das regras do bloco. E nesse pacote passa a simplificação de questões e de regras ESG. E aí, essas três políticas que eu estava comentando, né, da taxonomia, do CSRD e do CSDDD, entram nesse pacote. Então, o que a gente está vendo na Europa agora é exatamente um processo de dar mais tempo para as empresas relatarem, diminuir a complexidade do relato, facilitar um pouco esse processo, e isso está levando, isso ainda vai ter que ser votado no parlamento, na comissão, e depois vai ter que ser adotado pelos Estados-membros, então ainda tem um processo de negociação aí dentro do bloco, não é algo que está resolvido. Mas essa discussão está acontecendo, e está acontecendo à luz da geopolítica, à luz da economia, do estado da economia global, e à luz das questões judiciais que se apresentam aí em todas as jurisdições. Então, é esse o cenário da Europa. Mas é importante a gente dizer que esse processo todo de discussão no âmbito da União Europeia manteve a essência
das preocupações ESG e de sustentabilidade. Então, há uma preocupação em simplificar, mas sem abandonar a importância do relato de riscos ESG, climáticos, de sustentabilidade, enfim. Então, não é jogar tudo fora, não é abandonar. E, na verdade, nesse processo, eles estão preservando dois elementos aí centrais de toda a regulação da União Europeia. O primeiro é o que eu estou dizendo, é importante relatar riscos de sustentabilidade, riscos climáticos, então nós não vamos abrir mão disso. O que está em discussão no âmbito ali do parlamento é como simplificar, como facilitar. É claro que sempre tem um risco que nesse processo de flexibilização ou de facilitação, você pode abrir mão de compromissos, relaxar uma série de compromissos que foram firmados. Esse risco existe, mas ninguém está propondo o abandono dessas regras ou dessa discussão. E um outro elemento que é bastante central para a regulação da União Europeia e que também não está sendo abandonado é o conceito de dupla materialidade, que é central em toda a regulação europeia. E esse conceito trata de olhar para a materialidade do impacto, ou seja, a materialidade do impacto que a empresa causa no mundo e a materialidade financeira, que é o tamanho do impacto financeiro que todas as mudanças que estão acontecendo no mundo, por exemplo, mudança climática, terão sobre as empresas e sobre o resultado das empresas. Então, a dupla materialidade está sendo preservada nesse processo de discussão na União Europeia, o que é uma notícia muito boa para quem se preocupa com o papel, né, geopolítico aí que a União Europeia pode ter em toda essa agenda de sustentabilidade global. Muito bem, então diante desse quadro de Estados Unidos e Europa, que reflexões nós podemos fazer acerca desses movimentos? Difícil essa pergunta, né? A gente está com várias peças se mexendo ao mesmo tempo e a história sendo feita aí diante dos nossos olhos. Ainda talvez seja muito cedo para a gente concluir alguma coisa, mas nós podemos tirar aqui algumas reflexões. A primeira delas é que esses movimentos refletem essa reconfiguração geopolítica, competitiva, judicial, né, de todo o aspecto de sustentabilidade ESG nesse momento acontecendo no mundo. Ainda que nos Estados Unidos a gente tenha uma retórica, principalmente da administração federal, francamente contrária a toda essa agenda, nós vamos encontrar eco em municípios e estados americanos e também no movimento voluntário de organizações e instituições financeiras, mantendo a preocupação com riscos de